É forte isso, irmãos. É muito forte. Ó, o segundo ponto. Esquecer que Deus é o templo. Aleluia. O terceiro. Só buscar quando está doente ou quando está em provas. E o quarto ponto. Só buscar enquanto só está buscando enquanto está na bênção. Aleluia. Quantos entendeu? Glória a Deus. Vou falar o primeiro ponto. Desistir porque não conseguiu o que quis. Muitas das vezes, né? Nós queremos algo. Queremos porque queremos, mas às vezes esquecemos que Deus, às vezes, Ele não nos deu porque nós não estamos preparados para receber. Que muitas das vezes nós queremos tanto, que às vezes esquecemos de nos perguntar: estou preparado para receber? E se Deus me der agora, eu vou conseguir segurar essa bênção? Porque muitas das vezes também nós deixamos ou ficamos fracos porque não conseguimos na hora que queremos. Mas isso não deveria acontecer. Por quê? Porque isso é um motivo a mais para a gente continuar pedindo. Porque a palavra do Senhor também diz para bater, insistir, né? E muitas das vezes a gente se encontra fraco, se encontra caído, assim, desanimado. Mas às vezes esquecemos que tem um Deus no céu que está olhando para nós o tempo todo. E às vezes quando nós reclamamos ou quando nós murmuramos, a nossa bênção vai para trás. Nós vamos para trás, na verdade, né? É como se estivesse subindo uma escada. Toda vez que desistimos, a gente vai para o degrau de baixo. E cada vez que desistimos, vamos mais. Quando pensamos que não, nós temos que subir tudo de novo. Assim também é. Então, quando tiver difícil, né? Porque cada um, às vezes a pessoa fala: mas eu sei da dificuldade que eu passo, eu passo uma prova grande. Todos nós temos a nossa cruz para carregar de uma certa maneira. Às vezes o meu sofrimento é um, às vezes do irmão é outro, da irmã é outra, né? Mas todos nós temos nossa dificuldade. Já imaginou se todos deixarmos de servir a Deus porque estamos passando luta ou dificuldade? O que não seria? Essa igreja aqui estava vazia. Mas Deus é fiel na nossa vida. E quanto mais nós buscamos, quanto mais nós adoramos, mais nós mostramos que nós estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não importa a dificuldade, não importa o que você está passando, importa que Deus está olhando. E no tempo certo Ele vai entregar a bênção, Ele vai entregar a vitória, o milagre. O segundo ponto que eu coloquei aqui: esquece que Deus é o tempo. Porque Deus é o tempo na nossa vida. Às vezes nós falamos bem assim: é o tempo de Deus. Sim, é o tempo de Deus. Porque o processo é nosso, o tempo é de Deus. Porque às vezes nós queremos que se for assim, nós pedimos e Deus entrega. Só que daí, dentro de nós, precisa ser mudado. Porque às vezes o que Deus vai nos dar, nós não vamos conseguir carregar. Então Deus é o tempo, mas se nós estivermos prontos agora, o que impede Ele de entregar agora? Então o tempo não é para Deus, o tempo é para nós. É um processo para nós aprendermos, mudarmos ou até tirar algo da nossa vida que às vezes nos impede de receber na hora que nós queremos. Porque a partir da hora que nós mudar dentro de nós o que precisa ser mudado para receber, Deus vai entregar na hora. É a mesma coisa de algumas pessoas que falam: Senhor, se o Senhor me dá uma moto, eu vou para a casa do Senhor todo dia. Fala: Senhor, o Senhor está vendo meu coração, eu estou pedindo, mas Deus está vendo o coração mesmo. Ele está vendo, se Ele dá, a pessoa pode se matar, a pessoa pode deixar de ir na casa do Senhor para ir para outro mundo. Então às vezes Ele não entrega porque Ele quer mudança verdadeiramente. Porque depois que tiver mudado verdadeiramente, Ele vai entregar. Porque nosso Deus não é um Deus que mente, né? Que Ele escreveu, o que Ele disse está falado. Deus não muda, quem muda é nós. Então, não devemos questionar, reclamar, ou até mesmo, estiver perto de receber a nossa bênção, nós murmuramos, porque nós perdemos o ponto. E toda vez que nós perdemos o ponto, não é ruim para Deus, é ruim para nós, que Deus não precisa ser salvo. Nós sim precisamos. Nós precisamos da palavra, nós precisamos ser transformados todos os dias, nós precisamos de Deus. Então tudo que o Senhor Jesus faz é para o nosso próprio bem. Às vezes quando queremos, não ganhamos, é para o nosso bem. Às vezes nós achamos que não, mas é para o nosso bem. Porque tem muitas coisas que podem nos matar, então por isso Deus espera a preparação. Aleluia. O outro ponto que eu coloquei:
Só buscar Deus enquanto está doente. Isso é forte, irmãos. Isso é forte. E eu não estou falando por mim. Tanto é que se a gente pudesse escolher a palavra, a gente lê. Eu tenho certeza que eu estaria aqui falando de prosperidade, de bênçãos. Mas foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Né? Então a gente tem que falar o que Deus coloca no nosso coração. E essa palavra, o terceiro ponto aqui que eu coloquei, é muito forte. Buscar Deus só enquanto está doente e está em tribulações. Muitas das vezes nós estamos normal, estamos bem, estamos com saúde, estamos tranquilos. Às vezes oramos se der, se não der, não oramos. Às vezes fazemos as coisas quando der, nós estamos tranquilos. Mas esquecemos de buscar Deus, esquecemos de entregar o nosso dia a Deus, esquecemos de agradecer. Aí muitas das vezes nós pegamos e ficamos doentes. Aí nós começamos a orar, nós começamos a buscar, nós começamos, Senhor, eu quero dar certo. Só que nós temos que ser assim constantemente. Não é por bênção, não é por milagre, não é por cura. Temos que ser assim. Porque a palavra do Senhor Jesus é bem clara. Buscai a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse acrescentado é o quê? Deus vai nos dar porque Ele sabe que nós estamos precisando. E muitas das vezes também a gente deixa de fazer as coisas para Deus porque a gente acha que a gente vai resolver. Eu já fiz isso. O Senhor Jesus está na sua mão a partir de agora. Daqui a pouco não vai um segundo, 2 segundos, eu estou lá. Aí o que eu vou fazer para resolver, meu Deus? O que eu vou fazer? Não está na mão de Deus, porque se estivesse na mão de Deus, a gente não ia mais se preocupar a ponto de deixar Deus em segundo, terceiro, quarto lugar, ou talvez até na última lista da nossa vida. Isso é errado. Porque se está na mão de Deus, é o melhor lugar. Nós não temos que ir lá mais futucar naquilo. Deus está cuidando, Ele sabe a hora certa. Quando chegar a hora certa, Ele vai entregar. Não temos para que ficar quebrando a cabeça. Porque se Deus entrega na nossa mão, fala, já que você está querendo, então resolve. Nós não vamos conseguir nem nos movimentar. Porque não adianta o ser humano querer fazer um trabalho de um Deus que não dá conta. Não adianta mesmo. E o quarto ponto, né, que eu coloquei é a questão, irmãos. Eu escrevi um pedaço, mas é outro pedaço. Irmãos, no dia de hoje que nós estamos vivendo, não está fácil. A Bíblia está se cumprindo cada vez mais forte. Todos que leem a Bíblia, todos que servem do Senhor Jesus verdadeiramente sabem do que eu estou falando. As coisas não estão fáceis. A Bíblia está se cumprindo cada dia mais. Irmãos, vamos cuidar ao máximo com picuinhas. Vamos cuidar ao máximo do que nós falamos. Porque às vezes um comentário, outra pessoa leva como uma fofoca. Então nós temos que estar constantemente em vigilância. Cuidar até perto de quem nós respiramos. Porque não é fácil. E para ser servo do Senhor Jesus verdadeiramente, nós temos que vigiar dia e noite. Vamos dizer assim, dormir com o olho aberto ou fechado. Estar em vigilância o tempo todo, porque o inimigo não está de brincadeira. Ele não quer uma brecha grande. Do tamanho do fio do cabelo, ele já entra e faz um regaço. Temos que cuidar. Tem muitos crentes que estão trocando Deus por televisão. Mas como assim, irmã? Por televisão. Conta para vocês verem. Segunda-feira não tem culto, terça-feira não tem culto, quarta não tem culto, quinta tem culto, né? Sexta não tem culto, sábado não tem culto. Um dia para estar na presença do Senhor Jesus. E tem gente que não vem, porque simplesmente vai passar aquele capítulo da novela que gosta e não quer perder. Imagina se Jesus vir na hora. O que vai acontecer? Senhor, eu preguei no teu nome, afastar de mim que eu não te conheço. Porque trocou Deus por uma televisão, trocou Deus por uma novela. Gente, isso é forte, isso é profundo. E isso está acontecendo no dia de hoje. No dia de hoje que era para estar todo mundo em alerta, porque o Apocalipse está se cumprindo. E muitos ainda dormem, estão adormecidos. Estão achando que é só mais um boato. A palavra do Senhor Jesus está se cumprindo, não é brincadeira. E muitas das vezes nós brincamos
Nós brincamos com o Senhor Jesus, mas de Deus ninguém se zomba, ninguém esconde nada de Deus. Pode ser o que for. Ai daquele dia que muitos vão tentar se esconder, não achar lugar. Muitos vão tentar fazer o que devia estar fazendo hoje, não vai dar tempo. Senhor, a hora está passando, os dias estão passando, a palavra do Senhor Jesus está cada vez mais forte. Não deixe o Senhor Jesus como segunda, terceira ou até quarta opção na sua vida. Coloca Jesus em primeiro lugar. Coloca Jesus em primeiro lugar. Não fique preocupado com o que você vai comer ou vestir, porque isso é bíblico também. O Senhor Jesus está cuidando de tudo. Se formos fiéis ao Senhor Jesus, não nos faltará nada. Às vezes algumas pessoas confundem prova com dificuldade. Com dificuldade assim, questão de falta de necessidade de casa. Mas se a gente for observar, não é. Às vezes é só uma prova, é só uma aflição. Jesus passou. Há necessidade de passarmos também. Estamos em uma escola para ir para o céu. E não é de qualquer maneira. Os atos que nós fazemos hoje, que nós fazemos no dia de hoje, é o que vai contar se nós vamos ser salvos sim ou não. Então, vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, em tudo. Não importa o que seja que você está passando na tua vida, não importa o tamanho da sua dificuldade, deixa Ele resolver. Deixa Deus resolver. Entrega para Ele, que Ele vai cuidar. Deus cuida dos seus. Porque muitas das vezes quebramos nossa cabeça, querendo resolver. Mas Deus resolve na hora certa, Ele vai resolver. Aleluia. Devemos nos preocupar em fazer a obra. Fazer a obra do Senhor Jesus, resgatar as pessoas que estão precisando verdadeiramente de uma palavra. Porque de nós Deus está cuidando. Ele não vai deixar que falta nada. Por mais que esteja difícil, é só uma prova. Ele vai cuidar. Se Ele cuidou até hoje, Ele não vai nos desamparar. Não temos que nos preocupar. Que a preocupação exagerada, ela nos afasta de tudo. Às vezes não só de Deus, nos afasta de parentes, nos afasta de colegas, nos afasta de praticamente tudo. Porque às vezes nós ficamos com aquilo martelando na nossa cabeça, de uma tal maneira que nós esquecemos de priorizar as coisas do Senhor, ou até priorizar um compromisso que fizemos, né? Mas o Senhor Jesus, Ele tem o poder para mudar a história de muita gente agora. Só basta você crer e falar: Senhor, a partir de hoje o Senhor vai estar em primeiro lugar na minha vida sempre. Não vou trocar as coisas do Senhor Jesus por nada. Fazer primeiramente um compromisso com o Senhor Jesus. Fazer um compromisso de estar na casa do Senhor Jesus. Fazer um compromisso de ajudar na obra do Senhor Jesus. Fazer um compromisso de ajudar as almas. E o resto Jesus vai fazer na nossa vida. Porque às vezes a gente fica tão preocupado que a gente deixamos de vir para a casa do Senhor Jesus para ficar em casa preocupado. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não vou não, porque hoje eu estou muito preocupada, eu preciso resolver tal coisa. Mas está errado, quem vai resolver é o Senhor. Se nós viermos para a casa do Senhor Jesus, Ele vai resolver, mesmo se não viermos, se tivermos em outro compromisso, mas com o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida, Ele vai resolver. Mesmo às vezes nós vacilamos, colocando Jesus lá atrás, em vez de ser o primeiro lugar, mesmo assim Ele tem cuidado de nós. Imagina se colocarmos em primeiro lugar na nossa vida. O que não vai acontecer? Nosso Deus é fiel, Ele não nos desampara. Ele não desampara o Filho dele. Aleluia. Eu marquei outro ponto aqui. Eu queria uma pessoa que fosse rápida em abrir a Bíblia e ler também. Aleluia. 1 Pedro 3. Nem eu entendi aqui, mas 3, 6. Mas tem um pontinho no meio que eu não sei para que eu coloquei. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. É 1 Pedro. 1 Pedro 3. Eu acho que quer dizer do 3 ao 6 que eu coloquei aqui. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus.
Eu coloquei, eu acho que do versículo 3, não, capítulo 3, versículo 3, do 3 ao 6, eu acho. Não seja o adorno da esposa que é exterior, só pisar no cabelo, adereço de ouros, aparato, vestuário, seja porém o homem interior, coração unido a um contigo trágico de espírito manso e tranquilo, e é de grande valor diante de Deus. Isto é assim também que a si mesmo se avaliaram outroras as santas mulheres que esperavam de Deus, estando submissas a seu próprio marido. Aleluias. Eu acho que eu coloquei em 3, versículo 3 ao 3, mas daí eu acho que eu acrescentei aqui, né? Era para ser glórias a Deus. Então, essa palavra também, ela bate com esse primeiro. Porque às vezes nós nos preocupamos também muito, né? Com a nossa aparência, com o nosso, se nós estamos, vamos dizer assim, arrumados o suficiente, né? Com a roupa. E às vezes nós esquecemos de priorizar o que está aqui dentro, né? Que é o nosso coração, a nossa vida com o Senhor Jesus. E isso se encaixa também, porque ali diz, né? Põe a Deus em primeiro lugar. E aqui diz sobre isso também. E muitas das vezes nós nos preocupamos tanto com isso, que é um ponto a mais também que nos afasta sem perceber, sem querer de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Por que afasta? Porque isso às vezes é uma preocupação que a maioria das vezes nós temos, né? Mas o Senhor Jesus, Ele pode nos ajudar a compreender e fazer diferente, né? Se estamos fazendo de fato errado, o Senhor pode nos ajudar a fazer diferente. Primeiramente, colocarmos Deus na nossa vida em primeiro lugar, né? E deixar que Ele vai acrescentar, que Ele vai fazer, que Ele vai dar o que precisamos de fato. O que nós queremos, às vezes não é o que nós precisamos. E o que Deus tem para nos dar, a maioria das vezes, é o que nós precisamos. Às vezes nós queremos de um jeito que vai nos prejudicar, mas o Senhor Jesus vai dar do jeito certo, que não vai nos prejudicar, mas vai sim nos ajudar e vai complementar em tudo que nós precisarmos. Aleluia, Senhor Jesus. Eu conversando com meu esposo esses dias, ele falando: eu nunca peço para Deus riqueza, e sim sabedoria. E isso está certo, porque riqueza acaba. Ou às vezes, quando ficamos ricos, nós trocamos Deus também. Porque às vezes deixamos que o dinheiro sobe a cabeça. Não devemos, mas às vezes sim. Estou dizendo de casos, irmãos. Assim, tem pessoas que, sem querer, trocam a Deus por coisas. Mas nós devemos não trocar Deus por nada, mas colocar Ele como ponto principal na nossa vida. Porque sem Ele não há vida depois dessa vida. Porque aqui não é vida, a vida é o que nós vamos viver depois. Glórias a Deus, aleluias. E o Senhor Jesus, Ele cuida dos seus. Ainda que passamos lutas, passamos aflições, passamos dificuldades ou provas, o Senhor Jesus está cuidando de cada um de nós. O Senhor Jesus vai dar o que precisamos. O Senhor Jesus vai dar o tamanho certo, da medida certa. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor Jesus. Não vamos nos preocupar com o dia de amanhã, não vamos nos preocupar com coisas, e sim vamos nos preocupar se Deus me hoje, se estamos prontos para subir. Glórias a Deus. Porque se analisarmos na nossa vida e vermos que se Deus me hoje, nós não subiremos, vamos tirar do nosso coração, vamos tirar da nossa mente, vamos tirar de nós. Porque às vezes nós se apegamos a coisas que não agradam o Senhor. E nisso que nos apegamos, às vezes não queremos afastar esse altar. E isso torna-se um mal para nós. Porque às vezes nós queremos tanto aquela coisa que às vezes até tornamos como uma idolatria. Mas o Senhor Jesus, Ele tem que ser o único na nossa vida. Coisas, depende do que for, tudo vai ficar. O que vai subir é só os servos do Senhor Jesus, verdadeiramente. Os que adoram o Senhor Jesus em espírito e em verdade.
falado no coração de muitos servos. Prepare, muda, tira, coloca o Senhor em primeiro lugar, deixa coisas, não importa o que vão falar, o que vão pensar, o que importa é o que o Senhor Jesus acha de você, o que o Senhor Jesus acha de nós. Ser humano nenhum tem poder para salvar ninguém, não, irmãos. Quem pode salvar é só o Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Essa palavra falou muito ao meu coração, falou demais ao meu coração. Eu falei, oh meu Deus, glórias a Deus pela palavra do Senhor ter falado tanto comigo, que eu comecei a analisar. Falei, Senhor Jesus, se eu tenho te trocado por algo ou por alguma coisa, me perdoa. Eu quero que o Senhor seja o primeiro e o único na minha vida, que seja sempre em primeiro lugar o Senhor nas nossas vidas. Glórias a Deus. Nós temos que demonstrar amor pelo Senhor Jesus, não de aparência, mas de coração. Porque às vezes nós falamos que amamos o Senhor Jesus, mas às vezes não mostramos, não fazemos. Glórias a Deus. Deus mostrou que nos amou e Ele provou que nos amou. Aleluia. Ele não tinha necessidade de vir, mas mesmo assim Ele veio por amor a nós. Se sujeitou à morte de cruz por amor a nós. Quem de nós que teríamos coragem de dar nossa vida por outra pessoa? Quem de nós que teríamos coragem de nos entregar na cruz para salvar a vida de outra pessoa? A maioria das vezes vai falar, não mandei caçar, né? Nós falamos assim às vezes. E esquecemos que o Senhor Jesus, Ele veio, Ele se entregou, Ele foi humilhado, Ele passou tal coisas que hoje em dia, se estarmos longe de nós, tal humilhação, nós já estamos murmurando. Às vezes a prova está a 1 quilômetro, nós já estamos, meu Deus. Imagina o que o Senhor Jesus passou, sendo rei, se humilhou, se entregou. Glórias a Deus, por amor a nós. E às vezes nós achamos difícil estar na casa do Senhor Jesus em adoração a Ele, adorando a Ele. Imagina, é adorando, não se entregando numa cruz, é adorando. Glórias a Deus, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E às vezes nós, sem querer, ou às vezes até mesmo sem perceber, nós fazemos isso. Nós deixamos, nós vamos deixando. Às vezes nós oramos, às vezes nós não oramos. Às vezes nós esquecemos, às vezes o Espírito Santo toca no nosso coração. Já aconteceu isso comigo, eu estou lavando vazia, o Espírito Santo tocar no meu coração, falar, vai orar para o fulano. Aí eu vou terminar aqui, daqui a pouco eu vou lá, vou terminar aqui. E nisso que terminar eu esquecia e nem ia orar. Não importa o que esteja fazendo, quando o Senhor Jesus tocar no coração, nós temos que ir, porque isso é amor e obediência. Glórias a Deus. Se nós obedecemos a voz do Senhor Jesus em tudo, isso é prova de amor para Ele. Glórias a Deus. Nós não devemos esquecer o que Ele fez. Eu sempre gosto de lembrar que o Senhor Jesus veio aqui e morreu numa cruz por nós. Eu gosto de lembrar porque eu sei que se fosse eu não teria capacidade. E o Senhor Jesus teve. Então o que é eu buscar a Deus em primeiro lugar na minha vida? Aleluia. O Senhor Jesus não estava falando, deixa de amar seu filho, deixa de amar seu esposo, deixa de amar sua mãe, só ama eu. Não, Ele está dizendo em primeiro lugar. Mas isso não nos impede de amar os nossos filhos, nossos esposos, nossas mães. Isso não nos impede. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor Jesus tocou no meu coração. Espero que tenha tocado no coração de vocês, assim como o Senhor Jesus tocou no meu coração. Que antes de eu falar essa palavra, o Senhor tratou comigo. Aleluia. Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Se eu não tivesse olhado aqui,